Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez em nosso canal. E no vídeo de hoje, na gravação de hoje, aquela série que você tem assistido muito, inclusive é uma das séries mais assistidas aqui do nosso canal, Você Entendeu Errado. E nesta oportunidade falaremos de Você Entendeu Errado, Mateus capítulo 6 e verso 33. Mas eu não posso deixar de sempre fazer aquele apelo a você para se inscrever em nosso canal, você também fazer seu comentário, você dar o seu like, porque torna importante aquilo que aqui publicamos, que você compartilhe com muitas outras pessoas e também nos siga em nossas redes sociais. Você pode nos seguir no antigo Twitter, né? No X, nos seguir no Instagram, nos seguir no Facebook e também poder de alguma forma compartilhar o que nós temos colocado aqui. Se você também puder, tem um QR Code aí, você poderá contribuir com o nosso ministério, nos permitindo poder fazer o melhor aqui para você. Então, para que você possa entender certo, vem comigo a entender o que você entendeu errado. Nesta série, Você Entendeu Errado, eu sempre começo enfatizando que os erros de interpretações bíblicas de muitos textos das Escrituras, portanto textos bíblicos, são porque nós negligenciamos, vamos falar no plural, nós negligenciamos o contexto. E justamente quando um contexto ele é negligenciado, o texto fica como pretexto para o entendimento errado. Bem, eu tenho certeza absoluta que provavelmente você em algum momento, tem essa certeza que provavelmente em algum momento você ou já disse ou já ouviu alguém dizer que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Bom, é basicamente o que está em Mateus capítulo 6, verso 33 dito. Então vamos para o texto. Diz assim a palavra de Deus: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Bem, como eu disse, eu tenho certeza absoluta que você em um momento ou outro, ou não só tenha dito, refletido, pregado, citado, até para alguém em uma conversa ou em oração, de que todas as coisas nos serão acrescentadas, Deus realizará os nossos desejos, Deus virá ao encontro das nossas angústias, necessidades, suprimento, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Bom, mais uma vez, como toda interpretação bíblica, ela tem de se basear no seu contexto. Há muitos tipos de contextos, que a gente já em outras oportunidades falamos aqui nesse canal. Mas eu quero só enfatizar que esse texto, Mateus capítulo 6, verso 33, que você entendeu errado, para que possa ser entendido certo, você tem que se referir a esse texto. Melhor, você precisa atentar nesse texto para o seu contexto chamado imediato. O que é o contexto imediato? O contexto imediato são aqueles versos ou versículos que vêm antes ou depois, ou necessariamente tanto os de antes e os de depois, do texto em foco. Nesse caso, o texto em foco aqui é Mateus 6, verso 33. Então é importante que se entenda os versos que antecedem o verso 33 e os versos que prosseguem o verso 33. Aí eu quero que você me acompanhe, e vai ser assim colocado aqui na tela também para você, os versículos anteriores. Só os versículos que antecedem, que é o verso 31 e o verso 32, vai já nos ajudar a entender certo o que até aqui temos entendido errado. Olha o que diz o versículo 31 e o versículo 32. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, como você viu aí, texto até para te ajudar, antes que você tenha que ir lá pegar a Bíblia e abrir, ficou aí em negrito, ficou destacado de alguma forma o verbo comerem, né? O verbo comer, o beber, beberemos, comeremos, beberemos, que é o verbo comer, o verbo beber e o verbo vestir. Veja que a ênfase que Jesus está dando são a estas coisas. Jesus está exatamente falando desse contexto. Se a gente também voltar lá para o versículo 25, vamos ter a mesma coisa repetida. Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos, com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, olhai para as aves do céu, né, que não semeiam nem colhem, mas o Pai Celeste as alimenta. Olhai para os lírios do campo, que não trabalham, não fazem nada para, né, mas o Pai as vestes, né, torna, né, os lírios do campo mais belos, e Jesus chega a dizer que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Então ele está dizendo a mesma coisa, só que o verso 31 e o verso 32 ele faz um resumo do que Jesus está dizendo que será o que o Pai vai acrescentar e vai suprir se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então a ênfase de Jesus, né, está nestas coisas, ou seja, a ênfase de Jesus está nas coisas básicas da vida, da sobrevivência, do viver, que tem a ver com alimentar e com vestir. Outra coisa importante a ser observada aqui tem a ver com a própria gramática, inclusive já na tradução da nossa língua no português. Outra observação aqui é o que nós chamamos, que a língua portuguesa chama de pronome demonstrativo, que é usado nesse texto pelo Senhor Jesus, quando ele diz: não são todas as coisas, que é o erro que nós cometemos. Ele diz todas estas coisas. Então, mais uma vez, estas, estes, esses são pronomes demonstrativos. Bom, pronome demonstrativo, se você for para qualquer dicionário, ele vai basicamente te dizer o seguinte: pronome demonstrativo é o pronome que demonstra, tá? Demonstrativo, ele é usado para indicar, para demonstrar algo que está próximo de quem está falando, para se referir a um termo que foi mencionado na oração, ou para indicar um futuro próximo daquele que está falando, que está dizendo, ou seja, faz parte do grupo de pronomes que demonstram alguma coisa que está próximo dentro do discurso. Então Jesus acaba de falar sobre o que comer, o que beber e o que vestir, e aí ele usa exatamente o pronome demonstrativo estas coisas. Ou seja, Jesus acaba de falar sobre isso e agora ele está indicando que são estas coisas que nos serão acrescentadas. Portanto, o que Jesus está dizendo é que quem buscar o reino de Deus em primeiro lugar terá estas coisas fundamentais da sobrevivência humana supridas por Deus. É isso que Jesus está dizendo, que se nós buscarmos o reino de Deus e buscarmos a sua justiça, estas coisas que são especificamente aquilo que é básico da existência humana, da sobrevivência humana, ele está dizendo que estas coisas o Pai há de suprir, há de garantir. Bom, agora que você entendeu certo, pare de dizer, pare de orar, pare de comentar, pare de conversar, e talvez até tenha a letra de algum louvor, algum hino que tenha essa frase aí dita dessa forma. Então, pare de dizer, agora que você entendeu certo, que todas as coisas que você deseja, elas te serão dadas, atendidas e supridas por Deus, só porque você buscou o seu reino em primeiro lugar. Então, já que você entendeu certo, pare de falar errado essa frase e de fazer essa afirmação. Portanto, deixe seu like, deixe seu comentário, suas críticas também são bem-vindas. Compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.